Olá pessoal, hoje é terça-feira, hoje é dia 18 de agosto. Este é o Jornal de Más Notícias, com Ednei Paini, falando aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho. Bom, pessoal, iniciamos como sempre com o bloco Entendendo a Política e hoje vamos bater bem forte, né? Vamos entender por que um postulante a um cargo tipo de presidente do Brasil ganha aí seus míseros R$45 mil por mês. No caso, esse de presidente, né? E nos 4 anos, sabe quanto dá essa grana aí? Dá R$2.160.000. De repente um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Nesse mandato de 4 anos. E por que ele gasta 3, 4, 5 vezes mais que esse montante para se eleger? É a mesma coisa o vereador. Aqui em Bento ganha aí 15 mil, 13 mil e gasta aí. Já vi vereadores, não vou falar o nome, já vi vereadores aí gastar aí mais de R$100 mil. Para se eleger, para ganhar 12 mil? Que matemática é essa? Não fecha, né? Não tem explicação lógica. E a razão eu vou lhe trazer aqui agora. Toda essa trama é pelo poder. O poder de controlar o seu dinheiro, de controlar uma nação, de ter uma nação nas mãos, de poder viajar indiscriminadamente, de gastar muito com o cartão corporativo, de poder ter o poder nas mãos, mandar e desmandar de acordo com a sua vontade. Tipo alguns ministros da Suprema Corte, sabe? Um assunto que não é político, né? Suprema Corte não é um assunto político. No entanto, estamos todo dia a falar dessas crianças aqui. Depois que Bolsonaro assumiu o poder, ministros como Alexandre de Moraes começaram a aparecer diariamente nos noticiários. Porque até então, eles faziam o que queriam e ninguém questionava, né? Aí quando chegou um cara que questionou, aí começou a dar problema, né? Uma história de 526 anos de Brasil. E não era mencionado aí nenhum ministro da Suprema Corte. Ah, não! Sim, foi... Lembra do ministro Joaquim Barbosa? Esse aí sim, ele virou assunto político, porque ele foi o juiz da Suprema Corte Federal, encarregado do relatório de julgamento sobre os escândalos de compra de deputados do primeiro mandato Lula lá em 2022. Não, 2002, né? 2002. Foi conhecido como mensalão. A galera comprava de 2002 a 2006 no primeiro mandato Lula. Ele se destacou, Joaquim então se destacou por esse caso. Ele foi contra o pessoal do poder e a favor aí da população. Porque na realidade quem paga essa conta é você, meu amigo. Sou eu, é a população. E agora a menção que ouviremos sempre é falar de malfeitorias dessa galera, né? Eles mesmo que se puxam a enxada nos pés. Alexandre de Moraes, Flávio Dino. Pois eles fazem o que bem entendem. Julgam seus próprios casos. Como pode isso? Seria inconstitucional quando você começa a estudar direito. O professor vai ali na frente e diz: olha, é inconstitucional você julgar um caso seu. Alguém bateu no seu carro e você vai julgar essa pessoa. É inconstitucional.
Aquelas mesadas milionárias que o cara mais impetuoso da fraude financeira brasileira dava a ele, né? Alexandre. Voos de graça em jatinhos cedidos por Vorcaro. Perseguição a jornalistas, esse é o pior, né? Pelo simples motivo de discordar de Alexandre de Moraes ou de Flávio Dino. Esse esquema perverso sempre vai estourar do lado mais fraco, o da população. Sabia? É, o lado mais pobre. O lado onde falta compreendimento político. Onde enfiam na cabeça das pessoas que não têm uma cultura política de que esse Lula é o salvador da pátria. Nem podemos falar, eu acho, né, o nome dele, né? O PT está aí desde 2002, prometendo uma situação melhor, prometendo que você voltará a comer picanha, costela, cervejinha gelada. A promessa agora dessa campanha mudou, né? Agora é carro novo. E na verdade a quadrilha que governa é a mesma. Quebraram o país, quebrou as estatais, botando em suas presidências pessoas que não eram técnicas. Por que você acha que um gerente de uma loja, ele ganha bem? Porque é ele que tem que resolver os problemas. Por que o treinador de uma equipe tem que ganhar bem? Porque ele tem que resolver. Ele tem que resolver. É simples assim. As pessoas que esse governo botou na presidência de algumas estatais, que são governadas, são comandadas pelo governo, são pessoas que não têm o interesse próprio em fazer essa empresa levantar. Eles servem só de cabides de emprego. É duro falar isso, mas é verdade. Até uma dona de casa sabe que se ela gastar mais do que ela tem, uma hora vai dar uma coisa errada. Não funciona assim. E tem pessoas, tem muita gente sem noção que aplaude de pé o que essa galera tá fazendo com a nossa grana. Mas com certeza são pessoas que não têm umas atitudes muito certas. Ou elas ganham dinheiro do governo, ou elas são cegas por ideologias. E vem me dizer, aqui ninguém fala, aqui ninguém tem papas na língua, tá? Falamos mesmo. Esse bloco político aí foi pesado, né? Foi. Mas é assim, é assim. E ainda nós vamos falar de outro sistema mais tarde aí no jornal, sobre as Casas Bahia, que é uma coisa interessantíssima, e apesar que temos uma aqui na capital do vinho, e vamos sim falar sobre o que está acontecendo com essa empresa. Tá, pessoal? Deixa eu falar para vocês, então esse foi o bloco político, vamos passar a falar de coisas ruins no âmbito esportivo, né? Pessoal, mais um bloco esportivo na base do chinelo. Nem Grêmio nem Internacional querem se distanciar da zona do rebaixamento. Os dois estão batendo carreira para ver quem está pior no momento. Mas daí você me pergunta, foi um golpe de sorte do jogador do Remo? Foi mal feita a barreira? Pois a equipe colorada é quem mandou na partida. Isso eu posso lhe garantir porque eu vi o jogo. No primeiro tempo não dava Remo, era Internacional. Parecia que ia meter 8, 10 gols no Remo. Foi bem melhor que o adversário. Mas o pecado colorado foi perder gols. Muitas oportunidades. O Carboneiro foi de herói a vilão.
Fez o gol bem no início da partida. Depois parece que não calibrou o pé. Tinha que levar o pé pro ferreiro para ele dar uma ajeitada. Quando se perde muitas oportunidades, se fala no jargão popular que quem não faz, leva. E o que aconteceu? O Internacional perdeu 2 pontos nessa vibe, né? A má sorte fica a rondar a equipe. As equipes. Grêmio e Inter. Mais um jogo sem vencer no Beira-Rio, na casa do Colorado, diante de sua torcida. Um golpe de misericórdia pelo atleta do Remo. Deixando de novo o Internacional na boca do precipício. Agora é fazer como o Grêmio. Juntar os cacos, seguir em frente. Paulo Pesolano tem a semana livre para treinar. Depois tem uma sequência dura, né? Tem Atlético Mineiro, depois tem 2 Grenais pela Copa do Brasil. A pauleira vai comer floxa. Mas a notícia boa é que o reforço do Internacional já está aí, né? Eliasson vai assinar até 29. Nem sei como é que se pronuncia o nome dessa criança aí, mas vai assinar até 2029. Provavelmente vai estar apto para o Grenal. Eliasson. Vai estar pronto para o Grenal, né? E da parte do Grêmio, que foi mais doida, né? Pois perdeu do Galo. Desfalcado. O Galo tinha deixado 4 atletas titulares no banco. O Grêmio entra em campo no domingo, então, diante do Bragantino, às 16. O atleta Monsalve não vai ser mais aproveitado pelo clube. Ele já está treinando em separado da equipe. Cara, quantos atletas, quantos reforços o Grêmio teve nesse ano? Não sei se algum deu certo. Uma equipe mexicana fez uma proposta para o Vini da Pose. Acho que o Carlos Vinícius deve aproveitar e saltar do barco antes que afunde. E não falta muito, né, com esse treinador. Esse foi o Bloco Esportivo, também foi cruel hoje, né? Os dois, né? Bloco Político e Bloco Esportivo cruéis. O Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Dá uma olhada aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq, Natal Fitness, Santuá, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, essa é a nossa patrocinadora do jornal Últimas Notícias na parte esportiva, a Natal Fitness. Essa loja trabalha com acessórios esportivos muito legais. Precisando aí presentear alguém, algum amigo, alguma pessoa especial na sua vida, vá até a Natal Fitness. Lá tem uns presentes bem legais aí. E se precisar de ajuda lá, a galera te ajuda. Bom, deixa eu falar uma notícia que não tem muito a ver com a nossa região, mas tem a ver com a nossa região. Deixa eu te falar aí. A Justiça determinou ontem, na segunda-feira, a suspensão imediata da cobrança de um pedágio na Praça de Encantado, localizada na RS 129.
na ponte aí sobre o Rio Guaporé. Porque a ponte sobre o Rio Guaporé está interditada para obras. Então o trecho afetado conecta os municípios de Encantado e Mussum. A decisão atende parcialmente uma ação movida pela Câmara dos Dirigentes Lojistas, o CDL de Mussum, contra a empresa gaúcha de rodovias, a EGR. Para garantir o cumprimento da medida, o juiz fixou uma multa de R$30 mil por cada ato de descumprimento da parte da concessionária. Além de parar a cobrança das tarifas, a estatal terá um prazo de 15 dias para apresentar um plano detalhado de recuperação da estrutura da travessia. Opa! O plano exigido pela Justiça deve obrigatoriamente incluir um cronograma completo dos trabalhos até a efetiva liberação da rodovia para o tráfego. Além disso, a EGR terá que prever uma solução paliativa ou uma alternativa de trânsito entre Encantado e Mussum para mitigar os impactos no deslocamento regional da economia local. Essa é a notícia. Agora a minha opinião, tá? Já que eles conseguiram fazer essa praça de pedágio parar de cobrar, eles podiam fazer uma coisa aqui, em Bento, Santa Teresa, Santa Bárbara. Essa balsa entre Santa Bárbara e Santa Teresa cobra bastante. E a ponte não ficou pronta. Então a minha alternativa é que o governo deveria pagar a travessia de balsa. Se eles estão em função de terminar essa ponte e não conseguem, então fica a minha dica: paguem os honorários da balsa e fica tudo certo. Será que dessa maneira não iria se concretizar essa ponte, essa obra, antes do previsto? Lembra que aquela ponte lá a ponte de ferro, claro, é uma coisa diferente. Demorou aí quantos meses? 2, 3 meses? Faz desde 2023, setembro. O mês que vem, então, 3 anos, né? 3 anos dessa angústia, dessa amargura. Então, acho que se o governo pagasse essa travessia, ficaria melhor, né? Ou ficaria mais rápido pronta essa ponte. Bom, pessoal, vamos ao comercial da Harmony, que é nosso patrocinador aqui. Nós voltamos daqui a pouquinho. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness é que nos tem dado apoio aqui no Jornal Últimas Notícias. Deixa eu falar para vocês uma situação aí que eu até comentei no bloco político, mas eu gostaria de entrar em mais uns detalhes com vocês. Uma situação que devemos comentar, sim, é o fechamento de várias lojas do grupo Casas Bahia, pois a empresa protocolou um pedido de recuperação judicial no Foro Cível lá de São Paulo. A medida contempla o holding e outras 9 empresas do grupo com o objetivo de renegociar aproximadamente 17 bi em dívidas acumuladas. Em comunicado oficial ao mercado varejista, eles atribuíram o movimento ao cenário macroeconômico adverso, caracterizado pelos juros elevados, restrição de créditos e enfraquecimento do consumo, frustração de
Tentativas recentes de captação de recursos com investidores internacionais. Não foi possível. Ninguém mais quer investir no Brasil. Essa é a verdade. E de acordo com o que percebemos, as Casas Bahia tinham muitos clientes que adquiriam os produtos através do crédito. O que acontece? Eu preciso de uma TV. Eu vou lá, as Casas Bahia financiavam para nós em 20 vezes. E como esse governo fez algumas restrições grandes em relação a esses serviços, a empresa perdeu nessa jogada. Tenho amigos corretores que dizem que vão largar a profissão de vender imóveis, pois ninguém mais consegue financiar casas ou apartamentos. Eles falam que a Caixa Federal não tem mais dinheiro. Será que será a próxima a pedir concordata? Ou situação difícil de explicar para vocês, né? Bom, apesar do processo judicial, a empresa garantiu a manutenção regular das atividades nas lojas físicas e no e-commerce e demais canais de venda das Casas Bahia. Todas estão funcionando. O ajuizamento ocorreu um dia após a publicação do balanço financeiro do segundo trimestre de 2026, quando a empresa reportou um prejuízo contábil de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais, meu chapéu! Como parte de seu plano de reestruturação, iniciado lá em 2023, quando Lula começou a governar o país, nessa terceira vez, a rede promoveu o fechamento de 298 unidades, consideradas pouco rentáveis para tentar recompor a margem operacional. As lojas físicas e sites seguem operando normalmente, sem interrupções. Mas o que me preocupou realmente é o que eu venho dizendo aqui há muito tempo. Se o governo gasta desenfreadamente e arruma briga com os empresários por questões ideológicas, o governo diz que os empresários é que são os vilões, são os culpados. Os mesmos empresários, aqueles que contratam, que fazem girar a roda da economia. Que coisa adversa, né? Então é uma briga sem pé nem cabeça. Sem eles, sem esses empresários, não tem empregos. Quando vemos que desde que Lula assumiu já fecharam 298 lojas das Casas Bahia, será que o governo não projeta algo diferente para o futuro? Parar de brigar com esse pessoal que joga no mesmo time? Lula está preocupado em se reeleger com o voto do pessoal, que são analfabetos eleitorais, que não percebem que a economia está desmoronando. Olha que eu estou falando isso desde o início do governo, que não se preocupou com o pobre. Ele fala que se preocupa com o pobre, mas não é verdade. Se você fechou quase 300 lojas Bahia, e é lá que o pobre ia comprar seu celular, é lá que o pobre ia comprar a sua fritadeira, a sua televisão. Estou citando esse exemplo, pois aqui na capital do vinho tem uma Casas Bahia, tem uma loja das Casas Bahia. E se fechar, olha aqui, ó, os vendedores, os estoquistas, os motoristas, os montadores, as faxineiras, os gerentes, todos lá estarão desempregados. Aí vem o IBGE e fala que temos menos desempregados que outras épocas. Aí falta o bom senso, né? Falta o bom senso. Deixa eu tirar minha imagem da frente aí para você ver aí. A imagem de fundo se refere que a capital do vinho recebe hoje à tarde o fogo simbólico da pátria, na sede do 6º Batalhão de Comunicações, no 6º BECOM. A chama será conduzida pela Liga da Defesa Nacional Eixo Vale.
dentro da programação da 89ª Corrida do Fogo Simbólico, iniciativa cívico-cultural que atende aproximadamente aí 300 municípios do estado. O símbolo cívico permanecerá sob custódia do batalhão até o dia 1º de setembro, quando será transladada para a Prefeitura Municipal. Na Via Delvino ali vai ser instaurada essa chama aí, ó. O ato marcará a abertura da Semana da Pátria aqui na cidade, cujas comemorações se estenderão até dia 7 de setembro, data em que ocorre o tradicional desfile cívico. Pessoal, um grande abraço a todos. Nos encontraremos amanhã em mais um Jornal Últimas Notícias. Até lá.